Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e, como vocês sabem, eu não tô aqui sozinha, eu tô com o Thiago. Mas antes de dar a palavra pra ele, hoje a gente vai falar de um caso um pouco diferente, né? Vocês sabem que geralmente a gente traz casos de serial killers, ou até mesmo casos misteriosos. Hoje a gente vai lidar com um caso de sequestro, que, se eu não tô enganada, vai ser tipo a segunda vez aqui no podcast que a gente vai falar de um caso onde rolou uma questão de sequestro. Teve outros também que teve sequestros envolvidos, mas tinha uma coisa além disso. E qual que vai ser o caso que a gente vai falar hoje? Olá, Marisa! Então hoje a gente vai falar sobre Fusaku Sano, um sequestro que demorou 9 anos para ser resolvido. E foi o sequestro, tá, gente, mais longo da história do Japão. Então é um caso que acabou ficando muito conhecido por lá. Então, antes da gente começar esse caso, vamos dar nossos recadinhos de sempre. Como vocês sabem, a gente sempre pede o apoio aqui pro nosso podcast, e não é à toa, porque através do apoio, da participação de vocês, das interações, faz com que o nosso podcast cresça e chegue cada vez mais em novas pessoas. E tem várias formas que vocês podem ajudar a gente, tanto seguindo a gente pelo Instagram, compartilhando que você está ouvindo nosso podcast com seus amigos, nos stories. Quem marca a gente sempre está republicando. Se a gente acabou não republicando o seu, não desanime, provavelmente a gente não viu. Mas assim, acontece, gente. Às vezes o Instagram também não manda todas as marcações, caem na solicitação oculta. E felizmente a gente acaba perdendo algumas mensagens por causa disso. Mas a gente sempre que vê, a gente reposta. E também, se você tiver a sugestão de algum caso, manda pra gente lá no Instagram, que a gente sempre tá de olho. E também, né, Thiago, tem uma outra forma que eles podem ajudar a gente, né? Eles podem estar fazendo um Pix misterioso com uma mensagem pra gente ler aqui. E o e-mail é contatoapenasumpodcast@gmail.com. Deixe uma mensagenzinha, escreve, porque a gente gosta de ler, saber o que os ouvintes estão fazendo. Esse mês é pra gente liberar certinho novidades do projeto. É muito provável que a gente comece a gravar lives no YouTube, então a gente vai ter que ter um dia pra gravar, pra vocês saberem certinho. Então, mas a gente vai passando. Com o decorrer do mês, a gente vai passando mais informações. E também vocês podem estar mandando uma mensagem no Spotify, que essa semana a gente acabou descobrindo meio que sem querer essas mensagens. Porque, para quem não sabe, antes a gente usava um distribuidor de podcast que era o Anchor, que é esse do Spotify, que todo mundo usa, é de graça e é tranquilo. Só que como a gente, com a nossa parceria com a iPod, a gente acabou trocando e indo pro Megafone, que também é do Spotify, só que é tipo como se fosse uma plataforma diferente de distribuição. E aí, meio que a gente perdeu alguns comentários e a gente achou que não tivesse mais comentários, porque a gente perguntou pra galera da iPod e falou, antes tinha caixa de comentário, de interação, mas não tem mais. Eles falaram, no Megafone a gente ainda não tem, algumas funções ainda no Megafone não tem. E a gente achou que não tivesse. E essa semana eu fui voltar para o feed antigo e estava lá algumas interações que a gente teve. A última interação que a gente teve foi do caso do Jason in Hell, que a pessoa comentou que o nosso episódio estava, como sempre, incrível como sempre. Então, no final do episódio, a gente vai começar a trazer um pouco das interações que vocês vão deixar lá no Spotify, porque no Spotify tem uma mensagenzinha lá dizendo o que você achou desse podcast. Escreve pra gente, a gente vai lendo
essa mensagem lá no final do episódio, beleza? Isso aí, então isso daí é um incentivo também pra vocês comentarem mais, né? Então passem a comentar, porque agora a gente descobriu como é que faz pra ver as respostas e no final ali do episódio, né, dos episódios que virão, a gente vai trazer os comentários que mais chamaram a nossa atenção, tá? Então capricha aí no comentário. Mas, né, gente, vamos começar a falar do caso. Já adianto, né, a gente tem o aviso de gatilho já antes de começar o caso. Vou reforçar o aviso de gatilho, pois é um caso muito triste, assim como todos os que a gente já trouxe até esse momento, né? Todos os casos, sempre eu falo, né, que acontece algum tipo de dor, e no caso da Fusako Sano não foi diferente. Então, vamos começar esse caso. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Bom, de acordo com um censo que foi realizado em 2019, a cidade de Sanjo, que fica localizada na província de Niigata, no Japão, possui aproximadamente 95 mil habitantes e é considerada uma cidade pequena e pacata, e esse vai ser o palco da onde vai acontecer o caso criminal que a gente vai lidar agora. Então pensa, né, esse caso aconteceu ali na transição da década de 80 para 90, a cidade provavelmente tinha menos habitantes ainda, e a gente sabe também, né, que Sanjo é uma cidade que ela é cercada por florestas e montanhas, ou seja, tem uma conexão com a natureza muito grande, e a maioria dos trabalhadores de lá trabalham em plantações de arroz ou tem as suas próprias plantações. Agora, né, que a gente deu essa localização geográfica para vocês aí imaginarem onde esse caso vai se passar, é importante também a gente conhecer um pouco sobre a vítima desse caso. E conta aí, Thiago, quem foi a Fusako Sano? Ela nasceu em 1981, ela tinha apenas 9 anos, ela estava na 4ª série do ensino fundamental quando ela decidiu ir assistir um jogo de beisebol na sua escola. Isso é bem comum, no Japão é bem comum esses esportes e as pessoas irem assistir, então é uma coisa tradicional até. E beisebol é bem popular lá. Beisebol só perde para os Estados Unidos de audiência, porque o Japão gosta muito de beisebol e é uma coisa que eles praticam muito, beisebol, softball e etc. Se você for ver, em todas as colônias nipônicas do Brasil tem tanto softball quanto beisebol. Então, vamos voltando para o caso. Então, ela decidiu ir assistir esse jogo de beisebol na sua escola e no dia 13 de novembro de 1990. Assim que a partida terminou, ela resolveu voltar para casa sozinha, uma vez que o lugar era tranquilo, assim, e no Japão tem muito esse costume das crianças voltarem sozinhas, porque não é um lugar violento. Então, é uma cidade pacata e acaba que Niigata ficava apenas 200 metros de uma subestação de polícia, então ainda dava ainda mais esse ar de tranquilidade. Porém, o que acontece, Marisa? A Fusako acaba não voltando para casa e isso obviamente preocupa os pais, que decidem chamar a polícia, levando em consideração que na época tinha um medo muito grande em relação a sequestro de crianças, porque eles acreditavam que a Coreia do Norte estava por trás do desaparecimento de várias crianças, né? O Thiago, ele acabou indo pesquisar um pouco mais do que era esse negócio aí de sequestro de crianças pela Coreia do Norte, e ele vai trazer as informações agora, porque eu confesso que quando eu vi esse caso pela primeira vez, acabou meio que passando batida essa informação. Mas o que foi que rolou? Eu tava lendo o nosso querido roteiro, e aí eu fiquei meio incrédulo com essa questão da Coreia do Norte. Como assim, Coreia do Norte sequestrando crianças? Tipo, como assim? Então, em 2002, a Coreia do Norte, ela reconheceu que ela sequestrou 13 japoneses, mas o governo japonês admite que foram 17. Um mês depois desse reconhecimento, 5 deles foram autorizados a retornar para o Japão. Então, dessas 13 pessoas que eles disseram que eles sequestraram, esses japoneses que foram sequestrados pelos coreanos do norte, voltaram para o Japão, e Pyongyang afirma que os outros 8 acabaram morrendo e não forneceram nenhuma prova
contundente que essas pessoas realmente morreram. Então, os japoneses eles têm essa suspeita que a Coreia do Norte tenha sequestrado dezenas de japoneses, e a polícia japonesa conta que provavelmente 800 desaparecimentos têm a ver com isso. Então, não são notícias oficiais, que não excluem que a pessoa desapareceu, mas eles não sabem porquê, eles acham suspeito e eles têm essa lista. E aí eu fiquei, mas meu Deus, é muita gente, uma coisa é 13, outra coisa é 800. E aí, num relatório publicado pela ONU em 2014, indicou que desde 1950 a República Popular Democrática da Coreia executa como uma política de Estado em grande escala uma política sistemática de sequestro e recusa de repatriação seguidos de desaparecimentos forçados de pessoas de outros países. Então, basicamente, o que a ONU disse foi que eles sequestram pessoas, tanto pessoas que fugiram da Coreia do Norte, porque vocês têm que lembrar que as duas Coreias um dia já foram uma Coreia, e eu achei isso só bizarro. E vale, acho que é importante ressaltar que a treta da Coreia, isso inclusive a própria Coreia do Sul, não só a Coreia do Norte, né? Tem uma treta com o Japão, gente, que é histórica, né? Eu até vejo o pessoal fala muito dos crimes de guerra, né, na Segunda Guerra Mundial da Alemanha, mas eles esquecem que os japoneses também foram extremamente cruéis com outras pessoas. Então tem uma treta, assim, histórica muito grande entre esses países. Inclusive, quem sabe, né, eu já cheguei a pesquisar sobre a famosa unidade que o Japão mantinha durante a Segunda Guerra Mundial, né, onde eles faziam várias experiências humanas. Então, assim, é uma treta que já é antiga, que acho que com certeza vale a pena, quem sabe um dia a gente pesquisar mais, tentar trazer algum especialista para discutir melhor essas questões. Isso é importante trazer nesse caso especificamente para mostrar o medo que foi instaurado na época. Inclusive, né, eu tenho certeza que isso foi uma coisa que atrapalhou a investigação. Meio que deixou a investigação num limbo, porque o problema disso foi que, como eu posso dizer, as forças policiais falaram, não tem o que a gente possa fazer. E aí a gente vai ver que nesse caso isso auxiliou, né? Então, recapitulando, né, ela tava voltando desse jogo de beisebol, né, era mais ou menos ali, se eu não me engano, por volta das 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, então não era tão tarde assim, quando ela foi surpreendida por um homem chamado Nobuyuki Sato. A gente já vai entender mais detalhes sobre ele, e esse cara com uma faca força ela a entrar dentro do carro, e ele acaba, enfim, levando ela pra casa dele. A gente já vai entender melhor como se deu esse sequestro, mas é muito importante a gente entender também quem era o Nobuyuki. Ele já tinha perdido o pai e tinha um histórico de questões psiquiátricas e psicológicas bem extensa, e a relação com a mãe dele era muito complicada. A relação era tão complicada que ele cria algumas regras para a casa da própria mãe. E a gente vai falar um pouco quais são essas regras, mas ele tinha muito uma questão de que ele não conseguia emprego. O Nobuyuki era uma pessoa que vivia constantemente sem emprego, e porque ele tinha uma mania obsessiva de limpeza. E essa mania obsessiva de limpeza era tão grande que ele não conseguia empregos porque ele não aguentava estar nos lugares, porque ele achava que era muito sujo e nojento. E aí eu fui no nosso querido DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Estatísticas e Transtornos Mentais, e eu fui pesquisar um pouco sobre TOC para ver se fazia sentido o que ele tinha. Uma das coisas dos critérios que eu achei interessante trazer foi os critérios diagnósticos, né? Então ele diz aqui: os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou o sofrimento ou evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm conexão realistas com o que visam neutralizar ou evitar, ou são claramente excessivos. Então, basicamente, ele não conseguia emprego porque ele dizia que tudo estava muito sujo, e na cabeça dele fazia muito sentido, e não necessariamente isso tinha conexão com a realidade. Então ele nunca conseguia emprego. Isso era um grande problema, né? Mas não foi o primeiro sequestro dele, né, Marisa? Porque ele teve um sequestro que
foi mal sucedido. E como é que foi? Em junho de 1989, né, pouco mais de um ano antes do acontecimento, né, do sequestro da Fusako Sano, o Nobuyuki tentou sequestrar uma outra garota. Também era uma garota que estava no ensino fundamental, que estava andando pela rua. Quando ele avistou ela, ele tentou agarrar e levar a garota embora, porém um amigo conseguiu ver toda essa situação e começou a gritar por socorro. Foi aí que um professor que estava ali na região, né, estava ali próximo dessa situação, correu até eles e abordou o Nobuyuki e conseguiu impedir esse sequestro. Também a polícia foi acionada e nisso ele foi preso pela primeira vez, se eu não me engano, e condenado por agressão e solto um ano depois, e praticamente logo em seguida ele já realizou o outro sequestro, né, o da Fusako Sano. Então assim, a gente tava falando do sequestro, a gente fez esse intervalo aí pra falar um pouco sobre o Nobuyuki, pra gente entender um pouco como que era a mente dele, né? Mas agora a gente vai voltar pro sequestro, né? Eu tinha parado de falar no momento que eu digo que ele leva a menina de 9 anos, né, a Fusako, até a casa dele. Nisso, né, ele leva ela até o quarto dele, que era um quarto pequeno, e amarra ela. O quarto ficava no segundo andar da casa, isso é bem importante, né? Ele morava com a mãe dele, que na época tinha 64 anos, e a casa tinha 2 andares. Meio que o Nobuyuki morava na parte de cima, né, no segundo andar, e a mãe ocupava a parte de baixo, o primeiro andar, andar térreo, né, vai depender daí como que você costuma intitular isso, né. E uma vez que a Fusako foi colocada dentro do quarto dele, ele, além de amarrá-la, também colocou fita adesiva na boca dela para que ela não conseguisse gritar. E é uma coisa muito importante lembrar, né, ao longo dessa história, que ela tinha apenas 9 anos quando ela foi sequestrada. Então, uma vez que ela estava amordaçada e amarrada, ele voltou até o carro dele, dirigiu até a entrada e estacionou na vaga de costume e a partir daí começou a agir como se nada tivesse acontecido. Então ele volta pra casa, né, cumprimenta a mãe dele, então ele meio que fez de conta ali como se ele tivesse acabado de chegar em casa. Ele conseguiu subir até o segundo andar sem que a mãe dele percebesse. Pelo que eu entendo, tinha uma escada que dava pro lugar de fora, né? Então tinha meio aquelas escadas de incêndio de Nova York, sabe? Isso, que ele conseguiu ter acesso e colocar ela pra dentro sem que a mãe percebesse. E também ele queria dar aquele ar de normalidade para que não parecesse que alguma coisa estranha estivesse acontecendo, né? E ele tinha muita consciência que a mãe não ia subir nesse segundo andar porque ele mesmo proibia ela de entrar no quarto. Ele tinha ataques violentos, ele começava a gritar, ficar extremamente exaltado quando ela subia alguns lances de escada para subir para esse segundo andar. Então, ele sabia que o quarto era inacessível para a mãe dele. Então, no quarto, não era uma preocupação, não era uma preocupação, né, que ele tinha. Então, nesse quarto, ele ameaçou a Fusako de morte, falou que ela não podia gritar, que ela não podia fazer nada, que se ela tentasse sair, ele ia capturar ela de novo. Ele fez uma tortura psicológica para que ela não tivesse incentivo para sair dali, né? Sim, essas ameaças sempre eram de espancamentos, ou então ele mostrava literalmente a faca pra ela e fazia essa ameaça com a faca. E o quarto dele era extremamente escuro, e isso trouxe diversos problemas de saúde pra menininha ao longo dos anos. E o quarto era escuro não só porque ele deixava ele escuro, mas também porque ele cobriu todas as janelas para que as pessoas do lado de fora não conseguissem ver o que estava acontecendo ali dentro. Outra coisa que acarretou vários problemas de saúde nela foi a alimentação dela, que era terrível, gente. Ela comia literalmente sobras, tá? Então, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ela começou a perder muito peso e começou a ficar subnutrida. Tem uma polêmica aí, porque muitas pessoas dizem que a mãe sabia disso, inclusive porque depois ela começa a ser melhor alimentada. Ele basicamente começa a levar 2 tigelas de arroz para cima. Então, ele vê que ela tá começando a passar muito mal e etc. Ela tem todo um problema de desenvolvimento, né? Porque ela é uma criança, você tem que pensar, ela tem 9 anos, ela tá se desenvolvendo, ela não toma sol, ela não come decentemente, ela começa a ter problemas. E com isso daí ele começa a querer dar mais comida para ela, e dizem que
nisso a mãe sabia. É uma grande polêmica se a mãe sabia ou não. Tem uma outra polêmica que dizem que a mãe sabia, pelo fato de que algumas pessoas dizem ter testemunhado ela comprando absorventes depois, né? Porque ela ficou 9 anos em cativeiro, né? Ela ficou 9 anos sendo sequestrada e, obviamente, em algum momento ela viria, né, a ter a sua primeira menstruação. E tem pessoas que dizem que viram ela comprando absorventes. Eles acharam aquilo meio estranho, né? Porque ela já era uma senhora idosa e ela só tinha o Nabuyuki. Então, tem uma polêmica muito grande, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar ao longo de todo esse caso que a mãe, na minha opinião, ela também era meio que vítima, né? Porque a agressão da mãe não era só psicológica, ela era também física. E voltando a essa parte da comida, né? Então, ela realizava ali entre 3 a 1 refeição por dia. Dificilmente ela comia comida cozida, principalmente inicialmente. Toda essa comida que ela, enfim, ingeria era feita pela mãe do sequestrador e normalmente ela comia as sobras. Então ele comia ali um pouco que sobrava, ele levava para o andar de cima e dava para ela. E aí, né, vamos falar um pouco... O que era o hobby dele, Thiago? Que eu não sabia dessa informação. Ele tinha um hobby que era basicamente assistir corridas de cavalo. E eu descobri isso numa matéria da BBC, assim, de Londres. E aí ele pedia pra ela gravar, porque não sei porquê, mas não era todo o tempo que ele ficava no quarto pra assistir. E aí ele pedia pra ela gravar. E aí diz, quando ela não gravava direito ou do jeito que ele queria, sei lá qual diabo. Tipo, você tem que pensar que ele é uma pessoa que tem um transtorno, né? Ele tem um transtorno obsessivo compulsivo. Então tem que estar exatamente do jeito que ele quer. E se não tá do jeito que ele quer, o que ele fazia, ele eletrocutava ela com uma arma de choque. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque apareceu numa das matérias e tem poucas matérias dizendo, eu até achei 2 matérias da época, então para dar um contexto, assim, essa matéria inclusive é de 2000, de 24 de maio de 2000, da BBC, então ela fala um pouco sobre tudo isso e eles falam dessas alegações que ele tinha videotapes de corrida de cavalo e que eletrocutava ela, então é um absurdo. Então, depois de 6 anos que ela tava ali em cativeiro, ela começou a apresentar vários hematomas no corpo dela, né? A gente já vai lidar mais aí com os problemas de saúde que, infelizmente, ela acabou desenvolvendo. Outra informação importante é que na parte superior da casa, que era meio ali onde ficava o quarto, na Nabuyuki, onde a Fusako tava sendo mantida presa e por aí vai, não tinha banheiro. Então, ela passava semanas suja, literalmente, né? E ela só conseguia, né, tomar algum tipo de banho, né, se lavar quando a mãe do Nabuyuki não estava em casa, né, quando ela ia sair para fazer as compras de mercado e por aí vai. E na hora do banho ela era vendada e quem dava o banho nela era o sequestrador. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas e quando ela precisava fazer as necessidades, né? Porque é uma coisa que a gente não consegue controlar, a gente não consegue esperar dias, né, pra fazer xixi e por aí vai. Então, ela tinha que fazer as necessidades dela em sacolas. E outra coisa que eu acho que foi terrível, né? Todos os detalhes desse caso e tudo que uma menina de 9 anos teve que passar por 9 anos, né? Então ela foi sequestrada aos 9. Olha quanto tempo, né, ela passou nessa situação triste. É que ela teve o cabelo dela cortada. É que ela teve o cabelo dela cortado. E uma questão é que ela ficou amarrada praticamente por todo o período do sequestro. Então os músculos dela ao longo do tempo começaram a enfraquecer a ponto de alguns deles literalmente atrofiarem. Ou seja, com o passar do tempo, ela jamais teria forças físicas para fugir do cativeiro. Então, por mais que ela fosse ficando mais velha e tal, por mais que a gente tenha essa falsa ideia, talvez ela fosse ter mais força para conseguir lutar e escapar, a gente tem que lembrar que sequestro não é bem assim. Existe muita manipulação psicológica que essas vítimas passam, né? Muitos dos sequestros, assim, que a gente vê muito o pessoal do True Crime falar, foram de meninas que foram sequestradas na infância, que passaram anos em cativeiro. Então tem toda uma tortura psicológica por trás que muitas vezes impede com que essa vítima consiga fugir por medo de ameaças que ela ouve desde a infância. E em casos como o da Fusako, muitas delas estavam frágeis também
fisicamente. Então, com certeza, ela deveria querer não estar ali, né, gente? Isso é uma coisa óbvia. Com certeza, ela tinha desejo de fugir, porém, era praticamente impossível que ela conseguisse fazer isso, porque ela não tinha força. Ela passou esse período todo praticamente amarrada. Então, basicamente, como a gente tá falando, era uma situação terrível, porque ela estava mal nutrida, ela não tinha acesso à luz do sol, ela não teve a infância que a gente quer que toda criança tenha, uma infância feliz, para que ela possa se desenvolver. Ela passou a pré-adolescência nesse cativeiro, ela passou a adolescência completamente comprometida. E nisso ela vai desenvolver um quadro de icterícia. Não sei se é assim que pronuncia. E o que é a icterícia, Thiago? É o excesso de bilirrubina, um pigmento amarelo no sangue que deixou a sua pele e os olhos amarelados. Então é aquela doença que deixa os olhos em volta, sabe? A parte branca dos olhos, ela fica amarela. E além disso, os abusos psicológicos fazem com que ela não tivesse confiança e ela ainda tivesse um comportamento infantil de uma criança de 9 anos, porque ela também não tem um negócio chamado referência. Você não sabe o que é crescer se você não viu alguém crescendo, sabe? Se basicamente a única pessoa que tá com você, a sua única referência, basicamente não serve de referência, né? Então ela literalmente não sabia como se comportar, ela não sabia o que fazer. Então ela ficou, para também se defender de todas aquelas violências, ela ficou no mundinho dela e no desenvolvimento que ela já estava. Então ela era basicamente uma adolescente, já quase virando uma adulta, que tinha um comportamento de criança. Teve um atraso mental, literalmente, né? Isso foi uma coisa, inclusive, que ela teve que passar por tratamento depois que o caso terminou, né? Com o passar do tempo, ela eventualmente começou a ter acesso a um rádio para ouvir uma ou outra coisa, e só no último ano de sequestro dela que ela começou a ter acesso à televisão, né? Que ela começou a assistir alguns e outros programas, acredito também que as corridas de cavalo. E uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Não sei que palavra seria mais adequada, mas que chama a atenção nesse caso, e que talvez, né, até esse momento que a gente não mencionou essa informação, você deve ter pensado que aconteceu isso, é a questão do abuso sexual, porque não houve abuso sexual ao longo desse sequestro. Então a gente pode ver que pode ter tido, por exemplo, alguma intenção sexual em ter uma pessoa mantida em cárcere privado, alguma tensão sexual, alguma motivação sexual que não seja o abuso em si. Pode ser, né? Talvez algum psicólogo que for observar esse caso pode ver, tá, mas não teve abuso sexual. Não sei se o Thiago entende o que eu quero dizer, mas teve uma intenção sexual ali, por mais que não tenha tido a relação em si, vamos dizer. É o que a gente fala daqueles questões de prazeres psicológicos que não estão só no abuso psicológico, né? No abuso sexual, desculpa. Por exemplo, quando uma pessoa vê um cadáver e ela tem uma excitação, então, né? Por exemplo, tem algumas parafilias, parafilia o nome disso, né? Sim, voyeurismo, né? Que a pessoa só quer olhar. Então, assim, pode ter realmente um outro lado sexual, mas o abuso sexual em si não aconteceu, e isso foi uma coisa que a própria Fusako Sano disse ao longo do tempo. Mas enquanto isso, né, a gente tava falando como foi o sequestro, e vocês devem estar pensando, pô, mas cadê a investigação, né? O pessoal tem eu sempre falo essa falsa ideia do Japão, né, como uma investigação perfeita, mas a gente já falou vários casos do Japão aqui que quebram um pouco essa expectativa. Então, no terceiro dia após o sequestro, né, no dia 15 de novembro, uma unidade especial foi mandada com 107 policiais na tentativa de localizar a Fusako. A polícia, ao longo do tempo, expandiu, né, o seu radar ali de buscas para algumas cidades vizinhas, e houve buscas tanto terrestres quanto aéreas por helicópteros e por aí vai, mas na época ninguém conseguiu localizar ela. Disso, eles usaram cerca de 20 mil pôsteres com o rosto e o nome dela, que foram distribuídos em toda a região pela prefeitura, mas, como a gente adiantou, a polícia nesse primeiro momento não conseguiu encontrar nenhuma pista sequer. Então, né, entra aquela coisa, né, que eles começam a teorizar se ela teria sido sequestrada pelo governo norte-coreano ou não, enfim, aquela teoria
toda que a gente falou pra vocês, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu no caso dela, né? E é uma coisa que chama atenção, que eu acho que o Thiago vai achar... E uma coisa interessante, que eu acredito que o Thiago também acha interessante, é o fato de que o Nobuyuki já tinha um histórico que encaixava perfeitamente no caso da Fusako, né? Ele já tinha 1 ano antes, né? Um pouco mais ali de 1 ano, tentado sequestrar uma menina que tinha exatamente o mesmo perfil que ela. Aí vocês pensam, ele entrou na lista de suspeitos? Não entrou! E mais uma vez a gente tem uma coisa que não entendemos, porque ele não foi nem considerado. A questão é que quando existem listas de suspeitos, às vezes a gente vai ver, tal pessoa era considerada como suspeita e pelo menos ela apareceu na lista, sabe? Tipo, na lista de, sei lá, das 100 pessoas que foram vistas. E o que acontece? Dizem que eles fizeram uma questão de investigação básica. O que eles fizeram? Eles pegaram pessoas que tinham crimes contra crianças e investigaram. E o nome dele não apareceu nesse relatório. Sabe-se lá por que não apareceu. Mas ele já tinha sido preso por isso. Então é bizarro, né? É uma coisa estranha, né? E ele, pelo que eu entendi, ele morava, na verdade, numa cidade vizinha da cidade que ela morava, mas como a gente já adiantou, a polícia tava investigando nessas cidades vizinhas também, e era uma cidade vizinha que, tipo, era muito próxima, assim, não é aquela, cidade vizinha que você tem que dirigir por horas, não. Era relativamente próximo, inclusive era próximo de uma das estações policiais da região. Então, situação muito estranha, e lá no finalzinho de 1999, quase nos anos 2000, o estado emocional do Nobuyuki começou a piorar cada vez mais. Então, como a gente mencionou, ele era muito abusivo com a mãe dele, e nessa época a mãe dele já estava com 73 anos, e cansada de sofrer abusos físicos e psicológicos, ela decide entrar em contato com o Serviço Público de Saúde de Kashiwazaki, para que eles pudessem fazer uma avaliação psicológica nele. E aí, eles atendem, né, esse pedido, mas eles só vão até a casa deles numa sexta-feira, que foi o dia 28 de janeiro de 2000. E aí, né, esses profissionais da saúde, né, eles foram até a residência. Ao todo eram 7 médicos, uma quantidade grande, né? Eu fiquei surpresa até. Que quando o Nobuyuki viu esses médicos, qual foi a reação dele? Ele surtou. Em suma, ele ficou bravo que as pessoas tinham entrado no espaço dele. E aí ele começou a tentar... Ele ficou totalmente ensandecido com isso, e inclusive aí acontece que a polícia é acionada, porque meio que ele causou uma tensão, e aí ele vai ser levado para um hospital, né, Marisa? Isso. Então, né, eu confesso que essa parte de como que eles descobriram que a Fusako estava ali na casa, ela é um pouco obscura. Isso às vezes tem um pouco de divergência de acordo com a fonte, tá? Tem essa parte que ele vai pro hospital, aí dizem que depois eles abrem o quarto e, enfim, ele fica assustado com a presença ali deles, e por aí vai ter esse ataque de raiva, esse dado. E assim, quando eles estavam virando as costas para ir embora, alguém, né, alguns dos médicos percebem que tinha alguma coisa se movendo, né, sob um cobertor. Eles acham estranho o que é aquilo que tá se mexendo, e quando eles puxam o cobertor, eles encontram a Fusako, que agora estava com 19 anos. Então, né, eles livram ela das cordas, né, desamarram ela com dificuldade consegue descer as escadas, e aí sim, né, a polícia entra no caso e eles começam, né, a avaliar o caso. Então nisso, né, vai ser a primeira vez assim que ela finalmente vai poder falar sobre o que aconteceu, e ela diz: fui sequestrada próximo à minha escola por um homem que me forçou a entrar dentro de um carro. Por 9 anos eu não pisei nenhuma vez sequer para fora da casa, e hoje eu tô dando o meu primeiro passo pela primeira vez, né, então ela tá saindo da casa pela primeira vez. Então aí a gente vai entrar naquela questão da mãe de novo, que eu acredito que todos vocês, né, estejam curiosos, né? Então a mãe do criminoso, ela alegou que ela também foi enganada, pois ela nunca soube da existência da garota. Porém, no entanto, a polícia acredita que ela tem alguma noção sim do que estava acontecendo, né? Tanto por conta daquela questão da comida, tanto em conta dela ter comprado produtos de higiene íntima feminina, né? Absorventes e por aí
aí vai, o que é meio estranho. Só que por conta dela ser já uma senhora de 73 anos, eles acabaram deixando isso de lado, né? Porque já ia ser muita coisa que ia estar mexendo com ela, né? O filho dela tá sendo preso e por aí vai. Sim, e também teve uma polêmica na época, porque o que acontece? Uma menina que estava há 9 anos desaparecida, ela é encontrada. E aí, o que acontece? Você imagina que o chefe de polícia e os responsáveis da região, eles vão atrás da imprensa, falar, olha, a gente resgatou essa menina, veja como a gente foi competente, olha aqui, essa menina está salva. Não, nem isso aconteceu. Porque na época, o chefe de polícia, ele tratou com tanta naturalidade, eu vou colocar muitas aspas nessa naturalidade, porque a menina ficou 9 anos desaparecida e 9 anos em cativeiro. E ele tratou até com certa irrelevância que ele deixou de noticiar, só que aí o que acontece? A mídia foi atrás. Por que esse policial, esse chefe de polícia no dia não fez as investigações, não prendeu o cara, não fez tudo que tinha que ser feito? Porque no dia em questão ele estava jogando Mahjong, que é um jogo, e aí depois que as pessoas ficaram a par dessa situação, todo mundo achou absurdo. Ele, inclusive, teve que pedir demissão e alguns policiais foram demitidos. Pelo que eu vi, foi um bafafá, assim, que todo mundo foi meio que demitido. Teve uma galera que acabou rodando por causa disso. Porque, em suma, a polícia já tinha todo esse histórico de não investigar bem e essa questão de que quando encontrou ela não quis mostrar para a sociedade qual era a resolução que teve. Isso foi bem complicado. Então assim, né, gente, uma polêmica muito grande. Aí a gente vai pro julgamento, né? O julgamento dele começou no dia 23 de maio do mesmo ano, né? Que tudo veio à tona, no ano 2000. Na época ele tinha 37 anos. E a defesa alegou que ele era insano, né? Aquela coisa que a gente já tá acostumada a ver, né? Realmente, né? A gente concorda, a gente vê que realmente aquela pessoa precisa de um auxílio psiquiátrico, né? Não basta ela estar presa, né? Se ela for presa, ela pode ser uma ameaça tanto pros funcionários quanto para outras pessoas que estão ali na prisão. E aquela coisa, né, gente? Querendo ou não, se a pessoa realmente tem uma condição psiquiátrica grave, ela acaba sendo considerada inimputável, ela vai para um hospital psiquiátrico, ela tem que receber tratamento, né? Não adianta ela largar a pessoa, senão pode piorar muito a condição dela, né? Porém, os psiquiatras que fizeram a avaliação do Nabuyuki atestaram que ele era mentalmente apto a enfrentar as acusações como qualquer outra pessoa. Então, né, depois de tudo isso, a promotoria, né, a defesa dele tentou recorrer 3 vezes e o caso foi encaminhado para a Suprema Corte do Japão em 10 de dezembro de 2002. Nisso, a juíza chamada Takeshira Fukuyasu decretou uma sentença de 14 anos de prisão para o Nabuyuki em uma instituição prisional comum. Que é muito pouco, né, gente? 14 anos. Vale lembrar que no Japão eles têm penas mais brandas e eu acho pouco tempo sim, porque ele destruiu uma vida. A gente já vai descobrir o que aconteceu com a Fusako depois do sequestro, né? Então, ele vai pra essa prisão e aos 52 anos, em 2015, ele muda de nome e ele acaba sendo liberado e morre em 2017. Se eu não me engano, depois que ele foi liberado, né, ele passa ali 2 anos, mais ou menos, antes da morte dele, em meio que uma instalação de prédios que eram de pessoas que já tinham sido presas. Aí eles moravam todos, assim, nesse prédio, assim, sabe? Tipo, era um prédio, assim, desses bem com vários apartamentos, sabe? Aí esse pessoal ficava lá. Mas, né, eu achei pouco. Ele nem ficou toda a pena que foi... Ele não ficou toda... Ele ficou 14 anos preso, sou ruim de matemática. Ficou até 2016, teoricamente, ele era pra ele ficar. Se ele foi... em dezembro de 2002, essa Suprema Corte, mas aí depende quanto tempo eles colocaram que ele já estava preso. Então, ele deve ter ficado os 14 anos, mas eu também achei muito pouco, comparado que ele tirou 9 anos de uma criança, tipo assim, 14 anos. E aí, tipo, tem toda uma outra questão. E outra coisa que era importante, porque o que acharam estranho é porque tanto o pai do Nabuyuki, ele já era falecido, né? Mas ele tinha questões psicológicas e ele se eu não me engano, ele era atendido pelo sistema de saúde deles lá
para questões psicológicas. Então ele já tinha uma questão de familiar psicológica e foi por isso que ele tentou também recorrer à insanidade e isso, mas ele não conseguiu, né? E aí, o que acontece com a Fusako, Marisa? Obviamente, né, gente, a vida dela nunca mais foi a mesma. Ao longo dos anos, ela conseguiu ter uma melhora, assim, mas foi bem pouco. Ela teve muita dificuldade em voltar a estudar e também fazer amigos. Tem muitos relatos que dizem que ela não conseguia ficar com muitas pessoas no mesmo ambiente. Com o tempo, ela se recuperou fisicamente, né? Então, aos poucos, fisicamente, ela começou a se aprimorar, né? Porque, como a gente falou, teve várias questões dela ter ficado amarrada por muito tempo, sem acesso ao sol e por aí vai. E ao longo do tempo, a condição mental dela, ela conseguiu ter uma melhora, mas obviamente nunca foi aquilo que é esperado por uma pessoa da idade dela e aquilo que seria a mente dela se ela nunca tivesse passado por isso. Alguns dias, né, nos primeiros dias após a sua libertação, ela sofreu de estresse pós-traumático e, tirando isso, a gente não tem muitas outras informações sobre ela. A gente sabe que depois disso ela começou a trabalhar na plantação de arroz da sua família, mas tirando isso, né, a gente não tem outras informações, até porque, né, eu sempre falo, né, em casos como esse, a vítima tem o total direito de não querer aparecer na mídia. Parece que as pessoas têm aquela pressão, né, que tem que dar entrevista. Não, a vítima tem o direito a escolher. Tipo, sei lá, a gente tem a Natasha Campucci, por exemplo, que fala abertamente sobre o sequestro dela, mas tem casos como o da Fusako, o da Elizabeth, que foi sequestrada pelo pai, que a gente já contou aqui, que optaram por não falar, até porque a vítima tem que ver o que vai ser melhor pro desenvolvimento dela, né? O que vai ser melhor pra recuperação dela depois de um evento extremamente traumático, né? Então a gente não tem muitas outras informações sobre como ela está hoje em dia, até que tem algumas fotos na internet que dizem que é dela, tipo, não de hoje, mas logo depois que ela foi liberada, assim, adulta e tal. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que essa questão do direito, que o nome disso é direito ao esquecimento, né? Então, e aí tem algumas coisas, por exemplo, se você consegue na justiça que seu nome seja esquecido, tipo, o Google e outros buscadores têm que restringir isso, e eu acho super válido, sabe? Porque, gente, ela perdeu a infância e a adolescência dela, ela perdeu uma parte muito importante do desenvolvimento, tanto motor, físico, psicológico, emocional. Então, se você vê alguma desse tipo de violência, denuncia, Disque 100, por favor, faça uma denúncia. Se você está vendo uma criança que está tendo tanto abusos psicológicos quanto abusos sexuais, Disque 100, faça a sua parte, não deixe que isso aconteça, porque toda criança tem o direito de crescer e se desenvolver de uma forma feliz e alegre, e eu sempre sou assim, porque, tipo, como pai, pra mim, esses casos de sequestro pegam ainda mais, porque, cara, imagine você ficar 9 anos com a sua filha desaparecida, assim, sério, porque eu acho que na questão do desaparecimento, uma das coisas que eu vejo em vários casos, por exemplo, eu vejo muito aqui o caso do Leandro Bossi, que é um caso aqui do Paraná, que como isso afeta a pessoa, sabe? Porque a pessoa não tem um corpo para pelo menos enterrar, então fica naquela expectativa, será que essa pessoa ainda tá viva? Será que meu filho ainda tá vivo? Então é uma coisa muito difícil. É uma dor de não saber o que aconteceu, né? Tanto que eu vejo muitos pais que têm filhos que estão desaparecidos, que eles falam que preferiam muitas vezes que encontrasse logo o corpo para pelo menos saber o que aconteceu, né? Que é aquela dor da dúvida, né? E isso é muito pesado. Então, antes da gente encerrar esse episódio, a gente quer ler alguns dos comentários que a gente recebeu lá no Spotify. Então, reiterando, né? Se vocês querem que a gente leia seu comentário, comente, né? Comente nesse episódio pra gente ler nos próximos, tá? Vamos começar lendo alguns comentários do Crime News, do primeiro episódio do Crime News. O que você achou desse episódio, Crime News, primeiro episódio? A Jess, ela comenta: uau, eu ainda me surpreendo com o nível de maldade do ser humano. Thiago, impecável, como sempre, continue
Crime News ficou muito bom. Ah, muito obrigado. Bárbara Helena comentou: eu gostei bastante desse formato de podcast. Eu uso Discord apenas para amigos. E olhe lá, porque não abro faz tempo. Depois desse caso do Discord, muita gente ficou com medo de falar que usa Discord, né? Eu entendo muito seu sentimento, Bárbara. Eu uso o Discord só pra gravar o podcast, ou às vezes quando eu vou participar do podcast de outras pessoas, mas olhe lá também. O pessoal ficou meio com esse receio, né? Nossa, eu vou dizer que confesso que todos os grupinhos que eu tava e não usava tanto no Discord, eu quitei, saí, tchau, beijos, abraço, porque realmente começou a rolar uma onda de Discord bem maluca. Vamos lá com a Lélia Maria. Conheci o podcast nessa semana e já amo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, muito obrigado. Seja bem-vinda, né? Já a Naninha Marques comentou: porra! E vários pontos de exclamação. Isso tá muito bom. Obrigada, Naninha. Eu gosto de palavrões pra intensificar o sentimento. É uma boa. E pelo que eu vi, essa Isa próxima, ela é uma comentadora frequente, porque ela tá em vários dos comentários. Então ela é incrível como sempre, Thiaguinho. E eu odeio que me chamem de Thiaguinho, porque é a questão de infância. Eu sei que você não fez por mal, mas nossa, quando eu li essa mensagem, foi mesmo, sabe aquela mensagem? Exato, sabe quando aquela mensagem vem com todo carinho e depois só te dá um tapa na cara? Porque eu fiquei, ai não, eu odeio. Continue comentando, vamos tentar ressignificar o Thiaguinho. A Leilinha comentou: nem ouvi, mas sim, pelo amor de Deus, faça mensal desse ao menos. Pode deixar a Leilinha, inclusive, já tem o segundo episódio do Crime News, tá, gente? Vão lá ouvir se você ainda não ouviu. E o último comentário que foi o da Mia, que inclusive, Mia, sua foto é da Lana Del Rey. Se é, eu já te amo. Pode ler, Thiago. Concordo, não aguento mais o Haluca. Amei esse podcast. Continuem. E pra quem não sabe, o Digo fez o Putz Haluca 3. Eu espero que essa história tenha ido de arrasta pra cima, que eu também já não aguento mais. Mas eu acho que é isso, galera. Comentem, façam um comentário. Se vocês quiserem fazer um comentário mais longo, mandar uma mensagem aqui pro podcast, manda lá no Instagram e a gente lê aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por acompanharem mais esse episódio. Não esqueçam de buscar ajuda, caso vocês sintam a necessidade de buscar ajuda, não só por crimes suspeitos que vocês podem ter visto e presenciado, ou de abusos, como o Thiago falou, pelo Disque 100, mas também não esqueçam de cuidar da saúde mental de vocês. Não é porque o Setembro Amarelo acabou que a gente deve parar de falar sobre isso. Procurem o CVV, que é 188, né? É 188? É 188. Lá você consegue, caso estiver tendo uma crise, receber algum tipo de suporte psicológico, tá? Tanto por chat ou por esse número 188, tá? Então, um beijão e se cuidem. Tchau, tchau.